As nossas emoções podem ser muito traiçoeiras. E se você deixa as emoções tomarem conta de algumas situações da tua vida, o resultado disso pode ser bastante perigoso e você pode se arrepender amargamente do que as tuas emoções te levam a fazer. Mas deixa eu te dar alguns exemplos práticos disso. Tem gente que vive paralisada na vida. A pessoa não consegue mudar porque ela não consegue manter constância nas mudanças que ela deseja. Racionalmente, a pessoa sabe para onde ela tem que ir, ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe o hábito que precisa ser mudado na vida dela. Às vezes, essa pessoa até começa a mudar, mas dali a pouco ela volta para o hábito antigo. Tudo isso porque ela não consegue encontrar dentro dela as forças para vencer a procrastinação, a preguiça, o medo. Ou seja, ela não consegue encontrar forças para combater essas emoções paralisantes dentro dela. Outro exemplo aqui para você. Tem muita gente perdidamente apaixonada por aí que aceita migalhas em uma relação que só lhe faz mal. E a pessoa continua lá, sofrendo, recebendo essas migalhas, paralisada por essa paixão. Ela não consegue questionar e enfrentar essa paixão, essa emoção que no fim das contas está prejudicando a vida dela. E ela segue pela vida sofrendo por alguém que não a valoriza. Mais um exemplo aqui. Muita gente tem dificuldade de falar não. Muita gente não consegue ser firme e acaba aceitando coisas que no fundo a pessoa não queria ter aceitado. E na raiz disso está a dificuldade de vencer emoções que te paralisam. Só que aí a pessoa fica quieta. Ela aceita o que não deveria ter aceitado e aí vem outra emoção, outro sentimento horrível e paralisante que é o arrependimento. A pessoa queria ter falado, ela queria ter imposto respeito, ela queria ter dito não, só que ela não conseguiu porque ela estava paralisada por emoções que travaram ela ali naquele momento. E agora ela está paralisada de novo por outra emoção, um arrependimento que está corroendo ela por dentro porque ela sabe que não deveria ter deixado aquela situação acontecer. E olha, esses são apenas alguns exemplos de um fato sobre a vida humana. As nossas emoções podem sim ser muito traiçoeiras, mas a história não acaba por aí, porque, por outro lado, tenta imaginar como seria a tua vida sem as emoções. Sem amor, sem carinho, sem desejo, sem motivação, sem alegria, sem felicidade, sem inspiração. E isso te faz ver que as emoções são, sim, muito importantes para as nossas vidas, mas elas também podem ser terrivelmente traiçoeiras, como nós vimos. E para assumir o controle da tua vida, você precisa compreender como funcionam as tuas emoções. E não é à toa que a ideia de inteligência emocional nunca esteve tão em alta. Eu tenho certeza de que você já ouviu falar sobre a importância da inteligência emocional na tua vida. Acontece que quase ninguém fala sobre o oposto da inteligência emocional. Quase ninguém fala sobre a ignorância emocional e as suas consequências para a vida humana. E falar sobre ignorância emocional significa entender como funciona a tua mente, como funciona o teu cérebro. E é justamente isso que eu farei aqui no vídeo de hoje. Eu vou te levar por um passeio pela mente humana, pelas emoções humanas. Eu vou te mostrar por quê a maioria das pessoas está errada quando o assunto é emoção e inteligência emocional, e ao final desse passeio você vai entender melhor como a tua mente e o teu cérebro funcionam e você vai aprender a identificar os perigos e as armadilhas da ignorância emocional na tua vida e, principalmente, eu vou te ensinar como você pode evitar essas armadilhas para que a tua vida seja mais tua de fato, para que você esteja no comando da tua vida emocional em vez de viver escravo de emoções que te paralisam. Muitos anos atrás, no começo do século XX, um comandante condecorado da Marinha Britânica estava em alto mar no comando do seu navio. O navio era um grande encouraçado de batalha, daqueles navios de guerra que você vê nos filmes, por exemplo. E esse comandante carregava no peito um grande número de medalhas. Ele era muito respeitado, muito admirado dentro da Marinha. Era um início de noite, o céu estava nublado
e o comandante estava na ponte de comando do navio, se preparando para descer para o jantar. E foi nesse momento que um dos marinheiros avisou todo mundo lá na ponte de comando. Sinal de luz 3 quilômetros diretamente à frente. O capitão interrompeu o que ele estava fazendo, levantou e perguntou: o sinal de luz está parado ou essa luz está se movendo? Nessa época, o radar ainda não tinha sido inventado, então o jeito era confiar nos olhos mesmo. O marinheiro prontamente respondeu: sinal de luz parado, senhor. A luz está parada em rota de colisão conosco. Ou seja, se nada mudasse, um grave acidente iria ocorrer ali. Foi aí que o comandante respondeu: então, sinaliza esse navio e diga a eles: vocês estão em rota de colisão conosco, alterem o curso imediatamente em 20 graus. O marinheiro prontamente obedeceu e logo em seguida ele recebeu uma resposta do marinheiro que estava lá do outro lado. Nós recomendamos que vocês alterem o curso imediatamente em 20 graus. E quando ele ouviu isso, o comandante se sentiu insultado. A autoridade dele não só foi questionada, mas foi questionada por um marinheiro, ou seja, sujeito de baixa patente. Muito bravo, ele respondeu: envia agora outra mensagem para eles. Nós somos o HMS Defiant, um encoraçado de 35 mil toneladas da esquadra britânica. Altere imediatamente o curso em 20 graus. E logo em seguida chegou a resposta lá do marinheiro. Aqui quem fala é o marinheiro O'Reilly, da 2ª classe da Marinha. Altere o curso em 20 graus imediatamente. Nossa, aí eu acho que você imagina, né? O comandante ficou pé da vida, ficou furioso. E ele mesmo pegou o rádio e gritou: nós somos o navio líder da esquadra do almirante Sir William Atkinson Wells. Altere o curso em 20 graus imediatamente, isso é uma ordem. E o silêncio foi total na ponte de comando. Alguns segundos depois, o marinheiro O'Reilly, lá do outro lado, respondeu: senhor, nós somos um farol na ilha de Wolf Rock. Essa história é uma fábula contada há um século e ela serve para lembrar algumas coisas importantes sobre a vida humana. Nós, seres humanos, navegamos pela vida sem ter muitas ferramentas para saber para onde ir, em primeiro lugar, e muito menos o que nos espera lá na frente. Não existe um farol que te permite ver de longe e desviar do naufrágio em um relacionamento amoroso. Não existe um radar na torre da tua vida que te mostra um iceberg no caminho dos teus planos profissionais ou pessoais. Não existe um farol que te permita enxergar, no meio da névoa das incertezas, quais são os perigos que te esperam no caminho que você escolheu para a tua vida. Em vez desse farol, em vez desse radar, nós temos as nossas emoções e sentimentos. Medo, ansiedade, alegria, prazer. As emoções e sentimentos nos levam ao que há de pior, mas também ao que há de melhor na humanidade. Do ódio passional que leva alguém a cometer um crime, da inveja que corrói e intoxica as pessoas e tudo aquilo que essas pessoas tocam, até o amor incondicional de uma mãe que protege o seu filho, ou o carinho de alguém que cuida e ajuda um estranho sem pedir nada em troca. As emoções são um sinal imediato de que alguma coisa está acontecendo na nossa vida. Alguma coisa merece a nossa atenção. Se o teu cérebro detecta uma ameaça, um perigo, ele muda. E ele não só muda ele mesmo, mas ele comanda uma mudança geral em todo o teu corpo. O teu coração acelera, bate mais forte, as tuas pupilas dilatam, tua respiração acelera, o sangue é redistribuído pelo teu corpo e dá prioridade para os grandes músculos. Você sente, você percebe tudo isso e vem uma certa angústia, uma coisa ruim que te deixa alerta, atento e super focado em busca da ameaça. E nós chamamos isso de quê? De medo. O medo e a ansiedade são sinais de que o teu cérebro está percebendo algum perigo, alguma ameaça, mesmo que você não saiba racionalmente, conscientemente, que perigo é esse. Isso vale para todas as nossas emoções. Emoções são como faróis que nos sinalizam os perigos, mas também as coisas boas que nós precisamos buscar. Se você já tentou lutar contra as tuas emoções, se você já tentou, de verdade, brigar com as tuas emoções, você deve ter percebido que isso não é nada fácil. E muito menos gostoso. Aliás, é bastante desagradável.
Se você já se apaixonou por alguém que te despreza, você sabe quão difícil é lutar contra a vontade de estar perto dessa pessoa. Se você já sofreu com procrastinação, você sabe quão difícil é fazer o que precisa ser feito mesmo sabendo que aquilo é importante. Enfim, brigar com as nossas emoções é simplesmente muito difícil e é desagradável. O mais fácil, então, é simplesmente seguir no fluxo das emoções. Deixar as emoções correrem soltas pela vida e fazer aquilo que as nossas emoções nos compelem a fazer. Esse é o caminho mais fácil e mais simples e seria um caminho perfeitamente aceitável se não fosse pelo fato de que as nossas emoções, como eu disse no início do vídeo, elas podem ser muito traiçoeiras. Ou seja, as emoções simplesmente não são sempre confiáveis e deixar as emoções tomarem conta pode ser bastante perigoso. Eu estudo o cérebro humano, eu sou professor há 15 anos, eu recebo milhares de comentários todo mês aqui no canal e nas demais redes sociais. Eu tenho um programa de mentoria com centenas de alunos e eu acompanho esses alunos de perto, eu respondo as dúvidas de cada um deles e eu te digo com tranquilidade baseado em tudo isso. Existem 3 tipos de pessoa que me procuram com problemas emocionais. O primeiro tipo são as pessoas que vivem no piloto automático emocional. Elas simplesmente reagem às situações sem entender direito as causas daquela relação, elas não sabem direito o que elas estão sentindo e, por causa disso, elas não se sentem muito no controle da própria vida, elas não sentem que têm as rédeas da vida nas mãos. Elas simplesmente sofrem por viver assim porque elas se sentem meio perdidas. O segundo tipo são pessoas que vivem numa briga interna com as próprias emoções. É como se existisse um cabo de guerra dentro da pessoa. São pessoas que passam muito tempo e que gastam muita energia brigando com aquilo que elas sentem. Elas tentam sufocar, calar, abafar essas emoções. E isso deixa essas pessoas simplesmente exaustas e desgastadas depois de um tempo. Ou seja, essas pessoas tratam as emoções meio como crianças birrentas, tentando botar as emoções de castigo para ver se elas param de encher o saco. E o terceiro tipo são pessoas que já entenderam e identificaram as emoções paralisantes, problemáticas, mas elas simplesmente não sabem o que fazer com isso. Essas pessoas vivem paralisadas pela procrastinação, preguiça, ansiedade, medo paralisante, vergonha, enfim, entre outras. Elas sabem disso, elas já identificaram, mas elas não sabem como lidar com isso. E é claro que os tipos 2 e 3 podem se misturar, mas em geral é isso que eu encontro nas pessoas que me procuram devido a problemas emocionais e eu costumo perguntar para essas pessoas 2 coisas. Primeira pergunta importante: há quanto tempo você está tentando corrigir, lidar, equilibrar, enfim, há quanto tempo você está tentando melhorar esse aspecto da tua vida emocional? E a resposta quase nunca é desde ontem ou mês passado. Isso é bem raro, porque geralmente a resposta que eu recebo é: eu luto com isso há anos. Muitas vezes a pessoa me responde: eu luto com isso há mais de 10 anos e não é raro ouvir: eu luto com isso desde a minha juventude ou então desde quando eu era criança. E aí vem a minha segunda pergunta. Você diria que o teu jeito de lidar com as tuas emoções tem funcionado bem para você? E é claro que não tem funcionado bem, afinal a pessoa está há anos sofrendo e lutando com aquilo. Mas esse é o primeiro sinal, esse é o primeiro perigo da ignorância emocional, a rigidez comportamental e de mentalidade. E deixa eu te dar um exemplo disso. Quando eu comecei o meu trabalho como professor, começo de carreira, eu era bem jovem, eu mudei para um apartamento melhor, era um apartamento alugado, e quando eu me mudei, o proprietário tinha deixado uma máquina de lavar louça lá. Eu venho de uma família simples, eu nunca tive máquina de lavar louças em casa. Eu nunca tinha visto nem mexido em uma. Então o que eu fazia? Ora, eu mesmo lavava a louça do jeito que eu sempre lavei. Na pia, com a bucha, detergente, lá debaixo da água, na mão mesmo. Até que um dia eu fui na casa de um colega professor, lá da faculdade onde eu dava aula. Nós fomos jantar, era um grupo de pessoas e no final do jantar todo mundo já tinha ido embora. Eu fui um dos últimos a sair, só que estava a maior bagunça na casa dele. Um monte de louça suja, aquela bagunça pós-jantar. A minha mãe me ensinou a ser educado e ajudar a limpar aquilo que eu sujei, então
eu ajudei esse meu colega a levar a louça para a cozinha e eu me ofereci para ajudar ele a lavar aquilo, porque ia dar um baita trabalho para ele. E aí ele virou para mim e falou: cara, não precisa, eu vou colocar na máquina de lavar louça já agora. Quando ele falou isso, ele apontou para a máquina dele de lavar louça e voilá, era igual à máquina do meu apartamento. Aí eu fiquei curioso. Eu comecei a ajudar ele a tirar o excesso de sujeira dos pratos e ele foi colocando tudo lá na máquina de lavar louça. Aí eu vi ele colocar o sabão lá no compartimento e ele ligou a máquina. Eu fiquei bastante curioso olhando tudo aquilo e aí eu perguntei: quanto tempo leva para lavar tudo isso aí na máquina? E ele me respondeu: olha, eu uso o modo de lavagem que é mais completo e leva aí umas 2h30 aproximadamente para terminar. E eu, que nunca tinha visto uma máquina dessas funcionando, perguntei logo em seguida: mas limpa mesmo? A louça sai limpa mesmo? Totalmente limpa? E ele me olhou com uma cara esquisita, sabe? Aquela cara de obviedade. E aí ele me respondeu: ué, é claro que limpa, é uma máquina de lavar louça. É justamente para isso que essa máquina existe, é isso que ela faz. Eu fiquei meio desconfiado, eu confesso, mas eu simplesmente detesto lavar louça. Desde criança eu lavo louça em casa e eu odeio lavar louça. Eu sou alto, dói as costas, é chato, enfim, eu não gosto. E depois de ver quão mais simples era usar a máquina, eu resolvi comprar o sabão lá e tentar usar a máquina que eu tinha em casa. E foi aí que eu descobri que lavar louça no braço, aquilo que eu odiava fazer, simplesmente não era necessário. Eu podia usar a máquina, eu teria muito menos trabalho se eu usasse e eu não ficaria com aquela dor nas costas que eu ficava curvado lá na pia. E é claro que uma ou outra coisa precisaria lavar no braço, mas 70%, 80% da louça podia ser lavada lá na máquina com muito menos trabalho. E eu fiquei morando naquele apartamento 2 anos lavando a louça no braço até eu aprender isso. Pois é, essa é a exata mesma coisa que acontece com as nossas emoções. Nós passamos anos, às vezes décadas, lidando da exata mesma maneira com as emoções que nos trazem problemas. Do mesmo jeito, as emoções que nos paralisam e nós lidando do mesmo jeito com elas. Sem perceber que as ferramentas para melhorar isso estão ali ao nosso alcance, tal como a máquina de lavar louça estava ao meu alcance. Só que, infelizmente, nós caímos na armadilha da rigidez comportamental e de mentalidade. Nós insistimos em agir da mesma maneira para lidar com os problemas emocionais. E aí nós precisamos lembrar de uma coisa que é muito importante. Sem mudança de conduta, sem mudança de comportamento, sem mudança de mentalidade, não existe mudança de vida. Transformar a tua vida significa se tornar alguém novo ou, no mínimo, se tornar uma nova versão de quem você é hoje. Eis aí uma forma bastante comum de auto-engano. Continuar vivendo e agindo da mesma maneira, esperando resultados diferentes e culpando o mundo por tudo continuar igual. Se você não quebrar a tua rigidez comportamental, se você não mudar a maneira de agir, se você não aceitar que o teu jeito de lidar com os problemas emocionais pode não ser o melhor jeito, ora, o resultado é um só. A tua vida vai continuar exatamente a mesma. Esse é o primeiro perigo, a primeira armadilha da ignorância emocional, a rigidez comportamental. E antes de eu te explicar a segunda armadilha da ignorância emocional, eu quero te fazer um convite. Eu imagino que se você está aqui nesse vídeo, nesse canal, é porque autoconhecimento é importante para você, então eu te convido a fazer parte da minha lista de contatos que eu chamo de 1, 2, 3 pílulas de autoconhecimento. É totalmente grátis, você cadastra teu e-mail e toda segunda-feira eu te mando um e-mail curto e objetivo, contendo uma ideia minha para você refletir sobre a tua própria existência, 2 grandes ideias de outros pensadores, frases, citações, reflexões que mudaram a minha vida e que certamente vão mudar a tua também, e 3 recomendações de filme, livro, série, vídeo e por aí vai, para você enriquecer o teu intelecto e a tua mente. 1, 2, 3 pílulas de autoconhecimento, toda segunda gratuitamente no teu e-mail. Eu vou deixar um comentário fixado aí embaixo, é o primeiro comentário no topo de todos, fixado aí, ele tem um link.
Clica no link, cadastra teu e-mail, segue as instruções, leia tudo direitinho e na próxima segunda-feira você já recebe as tuas primeiras pílulas de autoconhecimento. E olha, talvez você já tenha me visto ou me ouvido falar isso, mas eu preciso reforçar. Não é nada fácil crescer no YouTube quando você é um professor como eu, não é nada fácil crescer aqui quando você traz conhecimento sério, porque nós bem sabemos que, em geral, os grandes canais aqui são canais de entretenimento. Mas aqui, neste canal, eu trago conhecimento. Você aprende sobre o teu cérebro, a tua mente, o teu comportamento de acordo com a ciência mais atual. Então, se você está gostando deste vídeo, se você gosta do nosso canal, eu te convido a clicar aí embaixo e se inscrever aqui no nosso canal. A tua inscrição aqui no canal é o gesto mais importante para que o canal cresça e chegue a cada vez mais pessoas. Então, se você puder, é claro, inscreva-se no canal. Clica no sininho depois que você se inscrever, porque aí você vai saber quando tiver vídeo novo. E isso é bastante importante porque nós não postamos muitos vídeos, a gente posta pouco. Eu acredito que qualidade deve ser a prioridade e não quantidade. Então, já que a gente posta pouco, é importante você ser notificado de quando tiver um vídeo novo aqui e para isso basta clicar no sininho depois de se inscrever. Se possível, deixa um comentário aí embaixo e clica no botãozinho de curtir o vídeo também, porque isso nos ajuda muito. Agora, vamos voltar para o nosso tema. Bom, eu estava te falando sobre a rigidez comportamental e de mentalidade, e foi essa rigidez comportamental que fez com que o comandante do navio naquela história brigasse com o farol. O cara não queria mudar a rota dele, ele queria que o mundo se adaptasse à rota dele para que ele não tivesse que mudar. Só que ele estava brigando com um farol, com uma ilha, e se ele não mudasse, ele iria simplesmente naufragar aquele navio. E quanta gente você conhece que vive brigando com um farol? A pessoa vive tentando mudar aquilo que está fora do controle dela, ela insiste nisso. E em vez da pessoa entender que ela precisa mudar de rumo, ela insiste em brigar com o farol e o resultado disso é que essa pessoa vive naufragando na vida. Ela vive colidindo o navio da vida dela com as rochas da ilha, quando, na verdade, ela deveria aprender com os sinais do farol para poder desviar daquelas pedras. Na prática, essas são as pessoas que vivem insistindo no erro, insistindo naquilo que vai te levar a quebrar a cara. São as pessoas que insistem em relacionamentos entristecedores, apequenadores, que aceitam migalhas afetivas e vivem sofrendo por isso. São as pessoas que vivem tentando as fórmulas mágicas da moda na internet para mudar a vida. E aí, quando a fórmula mágica não dá certo, em vez da pessoa perceber que não existe fórmula mágica, em vez de perceber que mudança só acontece com disciplina, comprometimento e visão, em vez disso, a pessoa vai lá procurar outra fórmula mágica e daqui a pouco ela quebra a cara de novo. São as pessoas que insistem em viver e agir da mesma maneira, que insistem em lidar com as emoções paralisantes da mesma maneira, com as emoções prejudiciais da mesma maneira. São as pessoas que ignoram os sinais claros de que se a coisa continuar daquele jeito, ela vai provavelmente dar errado. E você já deve ter ouvido falar por aí que a definição de insanidade é tentar a mesma coisa repetidamente, esperando resultados diferentes. Talvez você tenha ouvido falar que essa frase é do Einstein, mas saiba, não é. Só que isso não tira a verdade dessa frase, dessa reflexão. Existe, de fato, uma pitada de loucura em quem faz isso, em quem vive insistindo em agir do mesmo jeito e espera que o resultado seja diferente. Se o teu comportamento é rígido, você vai viver paralisado nas emoções que te prejudicam. Sem mudar o teu comportamento, sem mudar a tua maneira de lidar com as tuas emoções, elas vão continuar causando os exatos mesmos problemas na tua vida. E isso vale para além do comportamento, como eu disse, isso vale para os teus pensamentos também. Sem mudar a tua mentalidade, sem mudar os teus padrões de foco, de pensamento, memória, interpretação do mundo e da realidade, sem mudar tudo isso, ou seja, se você for rígido no comportamento e rígido na mentalidade, rígido cognitivamente, saiba, você vai viver emocionalmente rígido para o resto da tua vida. E esse
é um primeiro grande sinal da ignorância emocional. É achar que as emoções mudarão sem que você mude como um todo, sem que você realmente mude. Isso me leva à segunda armadilha, ao segundo perigo da ignorância emocional. Quando a ideia de inteligência emocional começou a ficar famosa, uns 20 e tantos anos atrás, a psicóloga Catherine Dawes notou algo muito interessante. Muita gente mesmo, e isso inclui supostos especialistas em inteligência emocional e livros sobre isso, enfim. Muita gente afirma e acredita que a inteligência emocional é você viver e agir de acordo com a sua intuição. Sabe aquela intuição, aquela sensação dentro de nós que nos diz coisas sobre uma situação ou sobre as pessoas? E olha, eu sei que muitos de vocês confiam e acreditam nessa intuição, mas nós temos pelo menos 6 décadas, 60 anos de pesquisa científica demonstrando que as nossas intuições são péssimas na hora de tomar boas decisões. E eu não estou falando de algumas pesquisas, eu estou falando de centenas de estudos científicos e eu não estou falando de estudos científicos de fundo de quintal, não. São estudos que culminaram em 2 prêmios Nobel, para o Daniel Kahneman em 2002 e para o Richard Thaler em 2017. 2 pesquisadores que dedicaram a vida deles a estudar a irracionalidade das intuições humanas. E eu não quero te dizer que as intuições são inúteis. Elas são muito úteis e elas podem ser muito eficientes em uma condição: se você tem muita, mas muita experiência naquele assunto. Um clássico exemplo disso é a história de um grupo de bombeiros que entrou em uma casa em chamas nos Estados Unidos. O bombeiro mais experiente que liderava o grupo, ele entrou com o time na casa e, em um piscar de olhos, em um instante, ele sentiu que tinha algo errado ali. Intuição. Ele imediatamente gritou para o time sair da casa naquele momento e todo mundo saiu correndo e no instante em que eles saíram da casa, o chão da casa colapsou, porque o fogo era lá embaixo no porão. Se eles tivessem ficado mais alguns segundos na casa, eles teriam caído em cima do foco do incêndio e provavelmente todos eles teriam perdido a vida. Esse bombeiro tinha décadas de experiência, ele tinha entrado em centenas de casas pegando fogo. E o cérebro dele aprendeu com tanta experiência a detectar inconscientemente padrões. E foi isso que permitiu que a intuição dele fosse tão precisa nesse caso. É assim que o jogador expert sabe como chutar a bola para ela entrar no ângulo certo. É assim que o piloto experiente sabe como usar o vento a favor dele para vencer uma corrida. É assim que o médico experiente bate o olho em um paciente e percebe na hora que tem alguma coisa errada ali. Enfim, muita experiência pode te levar a ter intuições eficientes, mas mesmo nesses casos, as pesquisas científicas mostram que as intuições podem ser perigosas. Às vezes, por você ter enfrentado muitos incêndios na tua vida, é capaz de você ver incêndios onde não tem. Mesmo quando você tem muita experiência, a tua experiência pode te levar a intuições precipitadas e problemáticas. Nessas horas, eu gosto de lembrar daquilo que disse o grande filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Aquele que luta contra monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Quando se olha muito tempo para o abismo olha para você. Essa frase é de fato poderosíssima. Se você luta contra monstros, toma cuidado para você mesmo não se tornar um monstro. Não combata monstros ao preço de tornar-te um. É claro que, no contexto da filosofia de Nietzsche, essa frase tem um significado específico, mas eu gosto de trazer essa frase para um contexto mais geral, mais psicológico do dia a dia. E o monstro, em um contexto psicológico, é tudo que você se torna experiente em fazer. Mas deixa eu te dar um exemplo prático disso. Uma pessoa que sofreu muito e que apanhou muito na vida, que tomou tanta porrada que a pessoa se tornou calejada. Essa pessoa tem uma armadura construída a duras penas na vida dela. Essa pessoa é experiente em apanhar, aguentar, cair, levantar e seguir lutando mais forte. Essa experiência é importante e ela traz uma certa robustez emocional. Mas essa robustez emocional pode levar essa pessoa a ser desconfiada, por exemplo. Ou seja, essa pessoa tem uma intuição emocional automática que deixa ela desconfiada de muita coisa e de muita gente. Afinal, essa desconfiança protegeu ela
de muita coisa na vida. Então, foi muito útil de fato. Mas essa pessoa, por tanta experiência em lutar e se proteger, ela acaba desconfiando daquilo e daqueles que não deveria desconfiar. Ela acaba afastando pessoas que não estão lá para brigar e às vezes ela pode viver solitária por causa disso. Nem sempre as nossas intuições emocionais são boas bússolas para as nossas decisões, mesmo quando nós somos muito experientes naquele assunto, mesmo quando você é um expert de fato naquilo. Mas o problema é muito maior quando nós deixamos as intuições emocionais governarem a nossa vida, só que nem experientes naquilo nós somos. Deixa eu te falar de um exemplo bem prático disso. Vamos falar da procrastinação. A maioria das pessoas que sofrem com procrastinação e que vem me procurar, seja aqui no YouTube, nas outras redes sociais ou no meu programa de mentoria, a maioria dessas pessoas vira para mim e fala algo que é mais ou menos assim: Pedro, eu começo a mudar. Eu começo empolgado, mas aí a empolgação passa e eu volto a agir exatamente como eu agia antes. Você deve concordar comigo que essa pessoa não é experiente em mudança de comportamento. E não tem problema que ela não seja. Porque se ela fosse experiente, ela conseguiria mudar com um pouco mais de eficiência. Ela não teria essa dificuldade, esse problema para mudar. Mas o que talvez você não tenha percebido é que essa pessoa é escrava de uma intuição emocional. E o nome dessa intuição é empolgação. Quase ninguém percebe isso. Então, deixa eu te explicar. Para observar e você vai perceber que a empolgação, na maioria das vezes, é fruto de um processo intuitivo. A empolgação surge meio que do nada, meio que num piscar de olhos, e você não sabe direito de onde ela veio ou por que ela está lá. E é isso que é uma intuição, segundo a ciência. Um processo automático, de origem inconsciente, que te leva a sentir ou a pensar algo sem você saber ao certo a causa daquela sensação ou daquele pensamento. Grosso modo, isso é um processo intuitivo nas ciências que estudam a mente humana. Ora, é bem claro que a empolgação surge, então, de um processo intuitivo. Ela vem de repente, você sente aquilo e você não sabe direito de onde aquilo veio. Pois bem, vamos analisar isso um pouquinho mais de perto e a fundo. A pessoa vira para mim e ela fala: Professor Pedro, eu começo a mudar, eu começo empolgado, mas a empolgação passa e eu volto a agir exatamente como eu agia antes. Essa pessoa vive escrava de um processo intuitivo, a empolgação. E por isso ela vive escrava de uma ilusão. A ilusão de que empolgação é a base da mudança na vida. Acontece que a empolgação, como nós vimos, surge de um processo intuitivo emocional e como todo processo intuitivo emocional, ela é chama que se apaga rápido. A vida emocional é complexa e sempre haverá na tua vida momentos de tédio, de dor, quebras de expectativa, falta de energia, falta de vontade de fazer as coisas. Empolgação é sempre inconstante. Ela surge, ela vai embora e você não tem muito controle sobre isso. Aliás, emoções, intuições emocionais, de maneira geral, elas são inconstantes, elas oscilam. Isso significa que a única constância possível na vida é no comportamento, é na disciplina naquilo que você faz. Afinal, você não controla aquilo que você sente. Mas você pode, sim, controlar o que você faz com o que você sente. A única constância que é realmente possível é fazer o que é preciso, mesmo quando a tua empolgação for embora. Mesmo quando você não estiver motivado, mesmo quando você não estiver inspirado, mesmo quando você não estiver cheio de vontade de fazer aquilo. Para pensar nisso. Empolgação é emoção. Emoção nunca é constante, nunca dura para sempre, muito pelo contrário. As emoções, como eu disse, elas oscilam e a empolgação, especificamente, ela oscila e muito. Motivação também, vontade, desejo de fazer as coisas também oscila muito. Se você quer ter constância na tua mudança, consistência nas mudanças que você traz para a tua vida, qual é o sentido de você depender de algo que é, por definição, inconstante? Qual é o sentido de colocar tua mudança na conta de algo que é inconstante, tal como empolgação ou motivação e por aí vai? Veja então que quem depende de empolgação ou motivação ou vontade para fazer o que precisa ser feito, quem faz isso vai sempre viver começando e parando e se frustrando a cada vez que isso acontece.
Essa pessoa nunca terá constância, consistência, porque é impossível ser constante se você baseia a tua vida em algo que é, por definição, inconstante. E quem faz isso pode até não perceber, mas a pessoa está deixando intuições emocionais governarem. E esse é o segundo sinal, o segundo perigo, a segunda armadilha da ignorância emocional. Deixar tua vida ser governada por intuições emocionais. E achar que a inteligência emocional é simplesmente seguir o fluxo dessas intuições emocionais. E eu já te dou aqui uma ferramenta para você combater isso. Questione as tuas intuições emocionais. Questionar tuas intuições é uma ferramenta poderosa para você mudar o teu comportamento. Eu vou te dar alguns exemplos disso. E o primeiro é justamente sobre procrastinação. Você começa empolgado e aí um belo dia a empolgação vai embora. Em vez de simplesmente deixar isso te governar, deixar essa preguiça, por exemplo, te governar, para questionar isso. Por que eu estou fazendo e sentindo isso? O que exatamente eu estou sentindo? O que, de fato, eu estou sentindo no meu corpo? O que está acontecendo dentro de mim? Bom, ontem eu estava empolgado, eu fiz o que precisava ser feito. Hoje eu não estou tão empolgado, não estou mais empolgado. Hoje eu estou meio borocochô, como diz minha mãe. Eu estou sem vontade, sem energia, sem desejo de fazer as coisas. Isso está me dando uma vontade enorme de ficar aqui, deitado no sofá, por exemplo, em vez de fazer o que precisa ser feito. Essa vontade de ficar deitado sem fazer nada está me fazendo criar desculpas na minha cabeça. Observa os teus pensamentos, sabe? Tipo, segunda-feira eu começo, amanhã eu faço. Isso são desculpas que a tua mente está criando para justificar o teu estado emocional. O teu estado emocional, ele está te dizendo o quê? Ele está dizendo assim, fica parado, descansa e depois você faz isso. Ontem, o teu estado emocional estava te dizendo algo diferente. Faz isso porque você está empolgado. Mas não para por aí, continua cavando um pouco mais. Vai mais fundo dentro de você mesmo para você entender as raízes profundas disso em você. Se ontem teu estado emocional era empolgado e o teu corpo te compelia a fazer aquilo que tem que ser feito, e se hoje a empolgação passou e o teu corpo está dizendo para você não fazer o que precisa ser feito, então isso significa que existe dentro de você uma crença de que para fazer alguma coisa você precisa estar empolgado. Existe dentro de você uma intuição emocional, uma voz, uma pequena voz que está sussurrando aí, mesmo que você não perceba, mesmo inconscientemente ela está sussurrando dentro de você. E o que essa voz te diz é isso. Se não estiver empolgado, não faz. E está aí a raiz do problema. Você tem que questionar essa voz dentro de você. Você acha que as pessoas que realmente conseguem mudar suas vidas, você acha que essas pessoas vivem empolgadas, vivem cheias de motivação e vontade? Eu te garanto que não. Essas pessoas têm dias de tédio, desmotivação, falta de energia, exatamente como você. A diferença é que elas não deixam a vida ser governada pela empolgação. Elas questionam e desafiam a si mesmas quando elas estão desmotivadas. E elas fazem o que tem que ser feito. Elas agem, elas focam no que está no controle delas, que é o comportamento. Quando elas não encontram inspiração dentro delas, elas buscam fora. Quando elas não encontram inspiração fora, elas simplesmente se obrigam a fazer o que tem que ser feito. Por quê? Porque tem que ser feito. E assim elas mudam a vida delas. Então, questiona essa voz dentro de você que está te dizendo que para mudar você precisa estar empolgado. Questiona essa intuição emocional. Para de ser governado pela chama da empolgação, porque essa chama vai apagar, eu te garanto, e você vai paralisar a tua vida quando ela se apagar. Esse é um exemplo de como você pode usar essa ferramenta, como você pode questionar tuas intuições emocionais. Mas deixa eu te dar outro. Muita gente mesmo diz para mim que não começa uma mudança porque tem medo do fracasso. Medo do fracasso. Vamos parar para questionar isso aí. O medo surge, ele vem, nós não temos muito controle sobre isso. Lembre-se, você não controla o que você sente. Você controla o que você faz com aquilo que você sente. Mas vamos cavar fundo para entender esse medo do fracasso dentro de você. O medo do fracasso traz, na raiz dele, uma crença. Pode ser inconsciente, pode ser que você não perceba, mas quando você tem medo do fracasso, alguma coisa aí dentro de você acredita que o sucesso deve ser garantido, ou então não vale a pena você tentar arriscar.
É isso que esse medo está te dizendo, é nisso que essa intuição emocional está se baseando, mesmo, repito, que você não perceba, mesmo que isso seja inconsciente dentro de você. E aí, eu te faço uma pergunta. O que é mais provável na tua vida? O sucesso ou o fracasso? Não só na tua vida, na vida humana. Aliás, é possível o sucesso sem nós aprendermos com os nossos fracassos, com os nossos tropeços, erros e quedas? É possível aprender a levantar e lutar cada vez mais forte sem aprender a levar porrada e cair? É claro que não. O medo do fracasso, portanto, é o medo justamente daquilo que vai mais te ensinar a melhorar, porque é aprendendo com os tropeços, com os erros, com os insucessos e com os fracassos da tua vida, é aprendendo com tudo isso que você aprende a levantar e a seguir lutando melhor, e aí, quem sabe, você atinge o sucesso. Você só vence quando você aprende com os insucessos e fracassos, esse é um fato. Medo do fracasso é o medo da maior escola que existe na vida, que é aprender com os nossos erros. E trata de aceitar que você vai falhar mais, muito mais do que você vai acertar. Trata de aceitar que você vai perder muito mais do que você vai ganhar nas batalhas da vida. O teu foco não tem que ser vencer sempre, e isso é sabedoria bem antiga, viu? Isso nos disse Confúcio, por exemplo, milhares de anos atrás. A nossa maior glória não está em nunca falhar, mas sim em levantar sempre que nós caímos. Vamos aqui para mais um exemplo prático para você. Você vive se comparando com os outros, e isso te faz mal. Você olha para a grama do vizinho e ela sempre te parece mais verde, ela sempre te parece melhor e mais bela. Não é que você se inspira na história das outras pessoas para construir a tua própria história. Isso seria ótimo, isso é muito bom. Mas não é isso. Você vive se comparando com os outros e isso te faz mal. Você se sente mal com isso. Às vezes você sente inveja, por exemplo. Às vezes você percebe que você foca na vida dos outros e não consegue focar na tua própria vida. Isso corrói, isso paralisa, isso prejudica demais. Então, bora questionar a estrutura emocional por trás disso. Por que diabos a grama do outro parece mais verde? Por que as tuas emoções te fazem sentir isso? Para prestar atenção a uma coisa na tua vida. Você está consciente de cada miligrama do peso que está agora sobre os teus ombros. Você sente, e sente de verdade, cada miligrama do peso que está aí agora em cima de você, mas quando você olha para as outras pessoas, você só vê a aparência. Você só vê o palco, você só vê a vitrine. Você não vê os bastidores, porque se você visse os bastidores, se você sentisse nos teus ombros o peso que está sobre os ombros das outras pessoas, tal como você sente o peso da tua vida nesse momento, se você realmente vivesse os bastidores da vida de outra pessoa, você descobriria que também existe um peso enorme sobre os ombros daqueles que você acredita que tem a grama tão mais verde do que a tua. Como disse o poeta parnasiano, o incrível Raimundo Correia, em um dos mais belos poemas da literatura brasileira. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Esse poema é de arrepiar, um poema chamado Mal Secreto, que eu recomendo que você vá ler, é lindo. Se o espírito que chora, se você que está angustiado se comparando com os outros, se você pudesse ver através da máscara que as pessoas usam na face, na vitrine delas, quanta gente agora que te causa inveja passaria a te causar piedade. E quando você questiona essas emoções, que surgem de fato como intuições automáticas dentro de nós, quando você faz esse exercício, que não é fácil, não é simples, mas é um exercício possível que está aí ao teu alcance, tal como a máquina de lavar louça estava ao meu alcance, mas eu não usava naquele apartamento. Quando você começa a usar essa ferramenta do questionamento, você começa a se libertar das correntes nas quais as tuas emoções te mantêm aprisionado e paralisado. Se você não questiona essas intuições emocionais que surgem dentro de você, você vai seguir a tua vida governado, sendo escravo das tuas emoções. Inteligência emocional não é seguir tuas intuições cegamente, muito pelo contrário, quem faz isso só demonstra ignorância emocional.
Essa ferramenta do questionamento que eu te ensinei agora, ela é uma ferramenta de desenvolvimento de inteligência emocional, de fato, muito utilizada e muito recomendada pelos cientistas. Mas veja que essa ferramenta só faz sentido quando nós reconhecemos a ignorância emocional que está governando as nossas vidas. E ninguém nasce sábio. Todo mundo nasce ignorante, não tem problema. E alguns vão aprendendo ao longo da vida. Não tem problema admitir a nossa própria ignorância emocional. Até porque sem admitir isso a gente não vai se desenvolver. Só que aí entra a primeira armadilha que eu te falei antes. As pessoas vivem rígidas, elas se recusam a mudar. E as emoções são traiçoeiras e aí vem a terceira armadilha da ignorância emocional. Essa armadilha alimenta as duas outras. E eu chamo ela de teimosia emocional. Quando você sente algo, quando você tem um certo estado emocional dentro de você, as tuas emoções influenciam os teus pensamentos. E uma das influências mais documentadas pela ciência é chamada de viés de confirmação nos estudos científicos. Quando você sente algo, quando algo surge emocionalmente dentro de você, sem que você perceba, os teus pensamentos começam a trabalhar. Só que eles não trabalham para questionar essas tuas emoções, muito pelo contrário. Os teus pensamentos começam a trabalhar para justificar aquelas emoções. Eu tô lá no sofá e eu sei que eu preciso ir para a academia, por exemplo. Mas dá uma baita preguiça, as minhas emoções querem o descanso e o conforto e a Netflix. E aí, as minhas emoções começam a criar pensamentos, justificativas. Se eu for para a academia hoje, eu não vou render, é melhor eu ir amanhã, porque aí eu treino melhor amanhã, depois eu faço. Eu preciso esperar o momento certo para encontrar mudança na minha vida. O ano começa depois do carnaval, a vida começa aos 40, a mudança começa segunda-feira que vem. Olha só a quantidade de chavões que alimentam o nosso auto-engano. Tudo isso são justificativas que a nossa mente cria para validar as nossas emoções, para corroborar, para justificar nosso medo, nossa preguiça e por aí vai. Afinal de contas, viver, mudar de fato, isso exige esforço, foco, exige aguentar o desconforto que toda mudança vai trazer. Ou seja, é simplesmente mais fácil e mais gostoso se contentar na sombra de uma mentira. Essa delirante crença de que nós começaremos amanhã aquilo que nós poderíamos estar construindo hoje, desde já. Quando eu estou no sofá lá, preguiçoso, e surge na minha cabeça o pensamento de se eu for hoje na academia eu não vou render, melhor ir amanhã e tudo mais. Veja que isso nada mais é do que uma manifestação do auto-engano. É a minha mente criando uma justificativa para corroborar a minha preguiça, emoção. E daí surge a tal teimosia emocional. A pessoa às vezes simplesmente se recusa a enxergar que existe algo de errado nela. E ela inclusive tem um arsenal de justificativas para corroborar isso. Essas justificativas são desculpas. Elas podem até parecer racionais, mas na verdade é uma enciclopédia de irracionalidade. Só que a pessoa usa isso como justificativa para se manter lá, rígida, com o mesmo comportamento, com a mesma mentalidade. E quando alguém vai e critica, quando alguém sequer sugere que a pessoa precisa mudar, ela muitas vezes vem com as armas da irracionalidade. Ela já traz as justificativas prontas para dizer por que ela não pode mudar naquele momento. E geralmente para isso, ela usa uma das armas mais queridas do teimoso emocional, que é o apontamento de dedos. O teimoso emocional adora apontar o dedo para justificar por que ele não muda. Eu não mudo por causa da família, da história de vida, da sociedade, do marido, da esposa, do cachorro, do papagaio, enfim. Veja como isso é interessante, como isso é irracional. E para isso você precisa questionar. Quase sempre, os culpados apontados pelo teimoso emocional, observe isso, são coisas que estão fora do controle dele. Ora, nada mais confortável do que culpar agentes externos que você não controla para justificar a tua própria paralisia, a tua própria inércia, não é? E eu não quero aqui ser delirante ou iludido e dizer que 100% da tua vida está nas tuas mãos, porque isso é mentira. Tem um monte de coisa que acontece com a vida da gente que simplesmente não está dentro do nosso controle e nós podemos, sim, ser vítimas, inclusive, de injustiças, por exemplo, dificuldades. O mundo é injusto, a sociedade é injusta, existem pessoas canalhas, exploradoras, sacana, pilantra, maldosa. Existe dor, existem coisas fora do teu controle que vão, sim, limitar a tua existência, a tua vida, e nada disso é culpa tua.
Você não tem que se culpar pelas feridas que te foram causadas por coisas que você não controla. E você não tem que se culpar pela dor que isso te traz. Você não pode se culpar pela ferida que te foi causada por coisas que você não controla, mas você precisa assumir a responsabilidade de lutar para tentar curar essa ferida. Nem que seja pedindo ajuda, se você não der conta sozinho. Mas essa responsabilidade, ela sim é sua. É claro que nós todos, enquanto sociedade, temos que ajudar, temos que lutar para que todos tenham igual oportunidade de desenvolverem o seu pleno potencial, mas você precisa, com aquilo que está ao teu alcance, com aquilo que está aí no teu controle, assumir as rédeas da responsabilidade sobre a sua própria vida. Eu repito, nem que seja procurando ajuda e admitindo que você não está dando conta sozinho. Mas o que não faz sentido algum é você permanecer paralisado da exata mesma maneira que você tem vivido e que te faz sofrer, repetindo os mesmos comportamentos, a mesma mentalidade, os mesmos padrões de pensamento e interpretação, paralisado e apontando o dedo para coisas fora do teu controle e usando isso de justificativa para explicar por que você continua paralisado. E você não precisa ouvir a mim, não. Você pode ouvir as palavras do grande Martin Luther King em um dos discursos mais fortes e poderosos da carreira dele. Se você não puder voar, então corra. Se não puder correr, então ande. Se não puder andar, então rasteje, mas da maneira que for, continue se movendo. Não deixe que a tua teimosia emocional te paralise na vida. Para de acreditar nas justificativas irracionais que te mantêm paralisado. O grande psicólogo Jonathan Haidt, ele usa uma alegoria engraçada e interessante para descrever a nossa mente. A mente, segundo ele, é como um cachorro emocional que tem um rabo racional. O cachorro vem primeiro, né? É ele que manda, né? É ele que comanda. O rabo vem atrás, ele só segue. E às vezes o cachorro corre atrás do próprio rabo, porque as nossas emoções ficam tentando dar uma de irracionais. Mas é claro que elas nunca alcançam, elas nunca conseguem. E o resultado disso é que nós vivemos justificando irracionalmente as nossas emoções, acreditando piamente que aquilo tudo é racional. Para de acreditar em justificativas irracionais que te mantêm paralisado. Isso é um tipo muito comum de autossabotagem e, aliás, isso é muito bem mapeado pela ciência. E talvez a mudança que você quer, ela não chegue na primeira, nem na 10ª, nem na 20ª tentativa. Talvez você precise, de fato, abandonar alguns caminhos e projetos, porque a tua vida precisa seguir em frente. Mas o ponto é exatamente esse: seguir em frente. Aliás, eu enviei justamente essa frase do Martin Luther King para os meus contatos nas pílulas de autoconhecimento algumas semanas atrás. Mas, enfim, o ponto é continuar, de fato, seguindo em frente, porque a maioria das pessoas, infelizmente, não vive 10 anos. A pessoa vive o mesmo ano 10 vezes. A maioria das pessoas, infelizmente, não vive diferentes projetos, diferentes relacionamentos, diferentes experiências pessoais, profissionais e por aí vai. A pessoa vive a mesma coisa repetidamente, insistindo naquilo e acreditando que da próxima vez vai ser diferente, mesmo ela agindo e pensando da mesma maneira. E como nós vimos, pouca coisa é mais maluca do que isso, né? Olha, eu achei que eu fosse conseguir falar de mais armadilhas da ignorância emocional, porque são muitas. Eu falei só de algumas aqui. Eu só consegui falar de 3 e o vídeo já está bem longo. Então, se você gostou e se você quer ouvir mais sobre inteligência e ignorância emocional, deixa um comentário aí. Me conta o que você quer aprender, o que você quer saber sobre esse assunto ou sobre outros temas também. Eu adoro ler os comentários e muitas das ideias dos nossos vídeos do canal aqui vieram justamente da seção de comentários aí embaixo. Não se esquece de se inscrever no canal, de clicar no sininho depois que você se inscrever, de deixar sua curtida também e não esquece de compartilhar esse vídeo com pessoas que você sabe que precisam ouvir essa mensagem. Aí embaixo, fixado no primeiro comentário no topo, está o link para você fazer parte da minha lista de contatos e receber as suas pílulas de autoconhecimento semanais, gratuitas, segunda-feira no teu e-mail. Eu vou deixar aí embaixo também, no primeiro comentário, o link para a lista de espera do meu programa de mentoria, que é o meu curso online. Se você quer realmente se aprofundar no estudo do cérebro, da mente, do comportamento, das emoções humanas, enfim, se tudo isso te interessa, se você quer se aprofundar e aprender
muitas ferramentas cientificamente validadas de fato, aquilo que há de mais atual na ciência, para você entender, em primeiro lugar, quem é você, como o teu cérebro funciona, como tua mente funciona e como você pode mudar, como você pode se tornar a pessoa que você quer se tornar. Se tudo isso te interessa, eu te convido a se inscrever na lista de espera do meu curso, do meu programa de mentoria. Por quê? Porque nós abrimos poucas turmas, 1 ou 2 vezes por ano. Eu ainda não sei se vai ter turma ainda em 2021, talvez somente 2022, mas quando a gente abre uma nova turma, as vagas se esgotam sempre no mesmo dia. É muita gente para pouca vaga porque eu estou lá respondendo os alunos, acompanhando as dúvidas, os questionamentos, eu pessoalmente. Então tem um limite para que eu consiga ter tempo de acompanhar a turma, tempo e energia, né? Então, se isso te interessa, se inscreve aí na lista de espera, aí embaixo, primeiro comentário, e eu te mantenho informado sobre quando nós abriremos novas vagas. E acima de tudo, muito obrigado por ter ficado comigo até aqui no nosso vídeo de hoje. Vídeo longo, hein? Muito obrigado por estar aqui comigo no canal, por se inscrever, por confiar no nosso trabalho. Eu fico muito feliz com isso. E que a mensagem do vídeo de hoje seja essa aqui. Siga o teu coração, mas leva o teu cérebro junto. Essa frase do grande psicólogo Alfred Adler é muito rica, muito importante. Aliás, eu estou pensando em gravar um vídeo para aprofundar uma reflexão sobre essa frase. Então, se você acha que a ideia é legal, comenta aí embaixo. Siga o teu coração, mas leva o teu cérebro junto. E obrigado. Obrigado por trazer o teu cérebro e o teu coração para estar junto comigo aqui no nosso canal. Um grande abraço e eu te vejo no nosso próximo vídeo.